Querido povo de Deus, querida comunidade, o que uma pessoa é capaz de fazer por alguém que ama? O que alguém é capaz de assumir por alguém que é amado? Quais dores alguém é capaz de suportar quando ama o outro alguém? O que da outra pessoa alguém toma para si por alguém que ama? Estes são questionamentos que nós facilmente nos pegamos tendo quando nos deparamos com esta celebração da Sexta-feira Santa. Já no início desta reflexão, eu gostaria que ficasse claro que qualquer coisa que falemos a respeito da paixão de Jesus sempre vai girar em torno de tudo aquilo que alguém é capaz de fazer por amor. Digo isto, pois não há outra explicação que dê conta de nos dizer tudo aquilo que vivenciamos toda vez que nos deparamos com o mistério da cruz. Sem nenhuma pretensão de esgotar toda a explicação sobre este mistério, eu gostaria que a nossa reflexão girasse em torno de duas atitudes de quem ama em relação à pessoa amada. A primeira atitude de quem ama em relação à pessoa amada é que quem ama assume. Isso mesmo. Quem ama assume a pessoa amada. Não no sentido puro e simples de dizer que quem ama dá visibilidade ao mundo em relação àquele que é amado. Quem ama assume no sentido de que toma para si tudo aquilo que envolve a pessoa amada. Por um lado, quem ama assume as alegrias da pessoa amada, assume os projetos da pessoa amada, assume o desejo de vida pulsante nas veias da pessoa amada. Por outro lado, quem ama assume as dores da pessoa amada, assume as angústias presentes no coração da pessoa amada, assume as enfermidades enfrentadas pela pessoa amada, assume a desesperança da pessoa amada e toda e qualquer tristeza presente naquele que ama. Quem ama assume os medos mais profundos da pessoa amada para si, ainda que esses medos pareçam bobagem, algo que para aquele que ama é facilmente superável. Ainda assim, quem ama não zomba dos medos daquele que é amado, mas os assume para si, como as nossas mães. Quando ainda somos crianças, nas noites chuvosas, nas quais nós não conseguimos dormir por medo, elas nos protegem, assumem para si aquele medo que para elas parece algo bobo naquele momento. Afinal de contas, estamos em casa, protegidos. Mas quem ama não se importa se o medo tem razão de ser ou não. Simplesmente nos assume naquele momento de medo e nos acolhe, nos conforta, como uma mãe. Acolhe os seus filhos em seus braços e os acalma com a sua voz naquele momento de tempestade. Como nos diz a carta aos Hebreus, lida na segunda leitura de hoje, o amor de Cristo por nós é um amor que nos assume, assume as nossas provações, conforme nos disse a segunda leitura, no versículo 15 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Cristo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Sendo assim, podemos dizer: Cristo conhece as nossas angústias e medos, por assumir toda a humanidade ao assumir a nossa carne. Como a mesma leitura nos disse, a única coisa que Cristo não experimentou de nossa humanidade foi o pecado. Do resto, todos os sofrimentos e batalhas que enfrentamos foram assumidos por Cristo. Para trazer a salvação de uma vez por todas, Cristo assume o maior algoz da humanidade, o objeto que mais aterrorizava o ser humano,
pois até então não havia sido vencido por ninguém. Cristo assume a morte. Cristo morre na cruz, assumindo assim um medo que mais consome o ser humano, seja o medo da própria morte ou o medo da morte das pessoas a quem amamos. E Cristo age aqui como aquela mãe que mencionamos anteriormente. Aquela mãe que segura em seus braços o seu filho amedrontado pela tempestade. Cristo segura em seus braços a humanidade, amedrontada pela tempestade causada por ela mesma no momento em que nega ao seu Pai Criador. Mas não é isso que importa para Deus. Deus simplesmente ama. E com isso nos assume em seus braços ao assumir a morte na cruz e derrotá-la com a sua ressurreição. Cristo assume você, assume as suas inseguranças. Aquilo que hoje é motivo de cruz na sua vida, aquilo que te tira o sono, te impede de vislumbrar um futuro, impede da vida pulsar em suas veias. O que te amedronta e te faz chorar na noite escura do seu coração, como uma criança amedrontada pela tempestade. Tudo isso é assumido por Cristo quando ele dá a vida por você na cruz. Com isso, chegamos à segunda atitude de quem ama. Quem ama, dá. Simplesmente isso, dá. Quem ama não nega aquilo que é necessário ao bem-estar e à salvação do outro. Por isso, quem ama, dá. Ainda que este dar seja a própria vida. Dizíamos antes da mãe que assume, para continuarmos na mesma linha de raciocínio, podemos dizer da mãe que dá. A mãe que é capaz de dar a sua vida de todas as formas pelo bem-estar de seu filho. Quantas mães nós conhecemos que têm uma vida estabilizada e, de repente, diante da necessidade dos seus filhos, seja por uma doença ou outra necessidade qualquer, simplesmente abrem mão de toda a sua estabilidade, de uma vida melhor, mais tranquila, porque os seus filhos estão precisando delas naquele momento. Quem ama, dá, mas não simplesmente dá algo que não vá lhe fazer falta. Quem ama dá aquilo que mais vai lhe fazer falta, ainda que seja a sua própria vida. Pois para a pessoa que ama, nada tem mais valor do que aquele que é amado. Portanto, diante da necessidade do amado, quem ama não pensa duas vezes em dar-se completamente àquele que é amado. Cristo nos ama muito, de uma forma que não podemos medir. E graças a este amor, ele deu a sua vida por nós. Como nos disse a segunda leitura, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem ama sempre nos dá algo que ninguém poderia nos dar e que ninguém pode nos tirar. Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Jesus deu a sua vida por você na cruz. Ninguém pode te tirar isso. Muitos são vítimas dos mais diversos preconceitos e discriminações sobre a sua conduta de vida, sobre o seu jeito de ser, sobre a forma como vive com a sua família ou sobre o seu trabalho. Saiba que o sangue de Jesus derramado na cruz é para salvar você, independentemente do que outras pessoas digam. O sangue de Jesus, a vida de Jesus na cruz é dada a você, e a salvação que dela provém é para você. À medida que você acolhe a sua mensagem em seu coração e a põe em prática em sua vida. Hoje celebramos o amor. O amor é entregue a nós da forma mais bela e plena. O amor que assumiu a cada um de nós com nossas falhas e pecados. O amor que sempre poderá dar o que precisamos para alcançar a salvação. O amor de Deus pela humanidade.
o amor de Cristo por nós, o amor que nunca nos abandonará, aquele que não quer te julgar, mas te acolher, assumir e deseja que você acolha a mensagem de salvação que ele tem para você. Hoje celebramos o amor de Jesus por nós, manifestado no alto da cruz, mas que continua no mundo através de mim e através de você.